Então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E dando sequência no nosso conteúdo, hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales no triângulo, tá? Que também tem uma aplicação no triângulo. Então, vamos lá. Então, se vocês quiserem me acompanhar, página 166 à página 170. Eu até ia trazer um pouco mais de conteúdo, mas resolvi trabalhar hoje essa parte para que depois vocês não se confundam, tá? Porque nós vamos continuar falando de triângulo, então vamos fixar bem aqui o Teorema de Tales e as suas aplicações, e depois a gente muda de conteúdo. Então, vamos lá, galerinha. Então, lembrando o que é o Teorema de Tales. O enunciado do Teorema de Tales é expresso pela sentença. Um feixe de retas paralelas intersectadas por duas retas transversais quaisquer determinam segmentos de retas proporcionais. Então, como a gente viu semana passada, né, nós temos aqui as retas RST, que de acordo com a nossa escrita aqui, R é paralela a S, que é paralela a T, né? E nós temos duas retas que intersectam, ou seja, que cortam essas paralelas, né? Esse feixe de retas paralelas. E são chamadas de transversais. Quando essas duas retas cortam esse feixe de paralelas, nós temos a formação dos segmentos de reta AB, BC, DE e EF. E de acordo com o Teorema de Tales, esses segmentos que a gente forma, né, sobre cada uma das transversais são proporcionais, seguindo uma mesma ordem e uma mesma direção. Então, assim, nós podemos afirmar, de acordo, né, com o Teorema de Tales, que AB está para BC, assim como DE está para EF. Se eu dividir a medida de AB por BC, eu vou conseguir o mesmo resultado na divisão de DE por EF, tá? Então, isso aqui é basicamente o que a gente chama de Teorema de Tales, ok? Essa proporcionalidade entre esses segmentos. Bem simples. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales no triângulo. Então, o Teorema de Tales, ele pode ser aplicado em situações que envolvem triângulos. Então, observe o nosso triângulo ABC. Então, nós temos aqui um triângulo ABC. E quando, gente, o que diz o Teorema de Tales? Que quando eu passo uma reta paralela a um dos lados do meu triângulo, tá? Se eu passar, por exemplo, uma reta paralela ao lado BC, paralela, em qualquer parte que eu passar aqui, uma reta paralela em relação a esse lado, eu vou conseguir um outro triângulo semelhante ao primeiro, tá? Ali na divisão desta reta. E assim, a gente consegue trabalhar com o Teorema de Tales dentro do Teorema da Semelhança, como ele é chamado quando a gente trabalha aqui em relação aos triângulos, tá? Então, ó, quando eu passar uma reta que corta o meu triângulo, essa reta tem que ser paralela a um dos lados, então eu coloquei aqui uma reta S, né? Que cortou esse triângulo no lado AB no ponto D, e cortou também esse triângulo no lado AC no ponto E. Então, ela tem que cortar os outros dois lados do meu triângulo em pontos diferentes. Como são dois lados, vai ser em pontos diferentes, né? Então, vocês observam aqui que a gente teve a formação de um triângulo menor, né? Então, nós temos aqui qual triângulo? O triângulo ADE. Então, o que diz o Teorema de Tales? Que esse triângulo menor formado, ele é semelhante ao meu triângulo inicial, o ABC. Quando que os triângulos são semelhantes, gente? Quando eles têm os ângulos correspondentes, congruentes, né, de mesma medida, e os lados que se correspondem, proporcionais, tá? Então, isso é o que a gente usa, né, para verificar se dois triângulos são semelhantes ou não. Isso a gente aprendeu o ano passado. Lembra os casos de semelhança de triângulos, né? ALA, LLL, né? Então, aqui, quando a gente aplica o Teorema de Tales, então, no triângulo, a gente observa isso, que a gente tem a formação
de um outro triângulo semelhante. Porém, o livrinho de vocês trouxe uma explicação de um jeito mais simples, vamos dizer assim. Baseado nesse teorema de Tales, tá? É a mesma aplicação. Então, observa aqui, a prof passou uma reta paralela. Então, aqui, ó, nós formamos já, se a gente prolongar esse lado BC, certo? A gente vai ter outra reta, né? Nós vamos ter a reta BC. E se a gente colocar aqui, ó, mais uma reta que passa exatamente lá no vértice A, então, o que a gente vai ter? Vou aumentar aqui o nosso lado para ficar mais fácil a observação. Então, nós temos aqui, ó, a reta R, a reta S e a reta BC, tá? É assim que a gente lê, como, né? Do ponto B até o ponto C, com aquela seta dos dois lados. Então, a nossa reta BC. O que aconteceu aqui, ó? Essas três retas que eu tenho, elas são o quê? Paralelas entre si. E se a gente considerar o lado AB, prolongando ele aqui, ó, e o lado AC, prolongando aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter um feixe de paralelas cortado por duas transversais. E assim, a gente também consegue aplicar o quê? O teorema de Tales. De que maneira, né? Dizendo que os segmentos AD está para o segmento DB, assim como o segmento AE está para o segmento EC. Então, esses segmentos formados nesses lados que a gente está considerando como transversais são o quê? São proporcionais. As razões deles, de uma transversal com a outra, são proporcionais, certo? Então, é assim que a gente usa essa aplicação. A prof trouxe aqui as explicações, né? Então, não pode esquecer, tá, gente? Essa condição aqui tem que ser válida, senão não é válido para nós o teorema de Tales, tá? R, S e BC tem que ser paralelas. Ah, prof, se eu pegasse e passasse uma reta aqui, ó, em relação a BA, uma reta paralela a BA, também conseguiria o mesmo efeito? Também. Essa regra é válida para qualquer um dos três lados do triângulo. Desde que a reta que corte os outros dois lados seja paralelo àquele lado que eu estou considerando, eu vou conseguir segmentos proporcionais nos três sentidos, tá? E aqui também a gente considera como retas transversais a reta AB, que é o lado aqui, né? E a reta AC, como a prof falou, prolongando esses lados, certo? Então, nós vamos ter assim, sabendo que no triângulo ABC, as retas R é paralela a S, que é a paralela a BC, de acordo com o teorema de Tales, temos AD está para BD ou DB, tanto faz, assim como AE está para EC. Então, o que é isso aqui? Nada mais é que o teorema de Tales, a igualdade entre os segmentos formados sobre as transversais, certo? Então, qualquer reta paralela a um dos lados de um triângulo que intersecta os outros dois lados, divide-os em segmentos proporcionais. Então, essa aqui, ó, é a teoria de Tales, né, o teorema de Tales aplicado no triângulo, por um outro ponto de vista, né? Porque aqui a gente está traçando as paralelas. Mas também vocês vão encontrar a definição de que quando eu traço uma reta paralela a um dos lados do meu triângulo, eu formo outro triângulo semelhante. E aí a gente fala que usa o teorema da semelhança, que é o teorema de Tales, né? Para calcular a proporcionalidade, validando essa proporcionalidade entre os seus lados, ok? Mas no nosso caso aqui, nós estamos usando as paralelas. Então, essa aqui é a nossa definição. É a definição bem parecida que está lá no livrinho de vocês, tá? Na apostila. Então, vamos lá. Agora, melhor do que falar, o jeito mais fácil de entender é fazer, né, gente? É praticar. Então, eu trouxe aqui para nós 5 ou 6 exercícios para a gente resolver juntos, para vocês fixarem. Ficou alguma dúvida ali no que a prof falou até agora? Alguém se manifestou, Nath? Tudo tranquilo? Sim, professora, tudo tranquilo. Vocês estão me ouvindo, gente? Por favor, me falem. Sim, Sim, prof. né? Ah, Eu não sei se a Natália já voltou, mas ela tinha falado assim que o irmão dela ah, tem aula agora
dela vai auxiliar. E daí, quando... Ah, entendi. Então, vamos lá, gente. Então, Ô, Rian, por que você fica me silenciando? vamos ver o nosso primeiro exemplo. Calcule a medida x no triângulo, sabendo que DE é paralelo a AB. Então, ó, isso aqui é o detalhe importantíssimo. Se não tiver essa informação, a gente não pode aplicar com certeza o teorema de Tales, tá? Então, ó, DE é paralelo a AB. Então, imaginando aqui, ó, se a gente prolongasse aqui, certo? Ó, e passasse uma reta auxiliar aqui, paralela, nós teríamos o quê? Um feixe de paralelas, certo? E o lado BC, opa, coloquei outro B aqui é C, tá? BC e AC seriam o quê? As nossas transversais. Então, como que eu faço para resolver esse exercício? Olha só que simples, gente. Deixa eu colocar um C aqui preto para ficar. Isso. Então, vamos lá. Então, para resolver, gente, bem simples. O que diz o teorema de Tales? AE está para EC, assim como BD está para DC. Vocês observaram que eu peguei segmento maior com o menor. Então, segmento maior com o menor, gente. Nunca esqueçam, tá? Então, tem que seguir aquela questão da proporcionalidade, do sentido da direção, ok? Então, vamos lá. 10 está para x, assim como 15 está para 6. E aqui agora é só a gente aplicar a teoria, o teorema fundamental das proporções, que diz o quê? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, multiplicar cruzado. Então, nós temos que 15 vezes x é 15x. É igual a 6 vezes o 12. 6 vezes 12. Então, 15x é igual, 6 vezes 12 vai dar 72. X vai ser igual a 72 dividido por 15. X vai ser igual a quanto? Quanto que dá 72 por 15? Vamos fazer ali. Vai dar 4. 4 vezes 15 vai dar 60, né? Vai sobrar 12. Aí, coloco a vírgula, 0. Quantas vezes o 120, o 15 cabe no 120? Se 4 vezes é 60, 8 vezes vai ser 120, né, gente? Ó, 120 que dá 0. Então, o nosso segmento EC, que é igual a x, é igual a 4,8 centímetros. E assim, a gente descobre o valor desconhecido ali no nosso triângulo. Simples, né? O que vocês acharam? Achou difícil, Rian? No, 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 no. Bem fácil, né? Então, agora vamos ver mais um exemplo. Vamos praticar Eva. bastante hoje. Então, lá, determine o valor de x na figura ao lado, sabendo que DE é paralelo à base BC do triângulo ABC. Então, ó, DE é paralelo a BC. Então, logo nós temos que, ó, 3 está para 6, assim como x está para x mais 6, certo? Então, nós vamos seguir esta ordem aqui, para nós resolver. Então, vamos lá. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 6 vezes x, 6x, é igual a 3 vezes x mais 6. Vou pôr até assim, gente, para vocês não esquecerem que esse 3 tem que multiplicar os dois termos aqui, tá? Nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, certo? O nosso chuveirinho. Então, quer dizer que 6x é igual a 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, mais 18. Assim, agora nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, 6x menos 3x é igual a 18. 6 menos 3, 3x é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 3. Logo, x é igual a... Quanto que é o nosso x? 18 por 3, 6. Certo? Então, o valor de x é igual a 6.
Então, aqui, ó, é 6. Se eu pedisse para vocês qual que é o tamanho do lado AC, então eu sei que aqui é 6 e aqui é 6 mais 6, que é quanto? 12. Então, o comprimento dele é 18, que é 12 mais 6, certo? Então, só que o exercício só pediu para a gente descobrir o valor de x. Então, terminou ali o valor. Poderia trazer o comprimento aqui também, pedir o perímetro, né, que é a soma de todos os lados, e assim por diante. Mais um exemplo. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A. Então, elas saem daqui, ó, as duas avenidas, saem uma para lá e uma para cá. E cortam duas ruas paralelas. Essa rua que é paralela a essa. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 metros. 80 e 90 de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Então, eu quero saber esta medida X aqui. Então, aqui, gente, nós vamos ter que 80 está para 90, assim como 60 está para X. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 80x é igual a 60 vezes 90. 80x é igual a 6 vezes 9, 54, 20, 5.400. Logo, x é igual a 5.400 dividido por 80. Vamos cancelar um zero aqui, então nós vamos ter 540 dividido por 8. Dá por 6, que dá 48, vai sobrar 6, abaixo 0, 60 por 8 vai dar 7, que dá 56, 56, sobra 4, vírgula 0, e dá 5. Então, nosso x é igual a 67,5 metros, ou seja, a distância daqui até aqui, 67,5 metros, certo? Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra a figura. Esse bloco tem 1 metro de altura. Em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metros. Nessa condição, qual é a altura da antena? Então, gente, como que fica esse esquema aqui? Me ajudem a montar. Observe que a gente tem aqui o quê? Um triângulo formado aqui e um triângulo formado aqui, certo? Como que vocês acham que fica? O que que eu quero descobrir? Ó? Eu quero descobrir a altura da antena. Então, nós temos que 1 metro, que é a altura do meu pilar, está para a altura da minha antena. Quanto que mede a minha antena? X. Então, 1 está para X, assim como a sombra do pilar, aqui, que é quanto? 1,5, está para a sombra da antena, que é 6. 6 metros, ó. Imagine que nós temos aqui um triângulo, tá vendo, ó? Um triângulo formado. Então, nós pegamos os segmentos da mesma transversal. Então, agora lá, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 1,5 vezes x, 1,5x é igual a 1 vezes 6. Quanto que é 1 vezes 6? 6. Logo, x vai ser igual a 6 dividido por 1,5. Nem precisa fazer conta, né, gente? 1,5 é a metade de 3. 3 é a metade de 6, né? Então, 4 vezes 1,5 vai dar 6. Então, o nosso poste tem 4 metros de altura. Viu que fácil? Bem tranquilo, né? Agora aqui, para a gente terminar, não, porque tem mais um, eu acho. Na figura abaixo, sabe-se que RS é paralelo a DE e que AE mede 42 centímetros. Nessas condições, determine a medida de X e Y indicada. Então, o que que nós temos? Que toda essa medida aqui, ó,
que é A até E, é 42 centímetros, certo? E eu quero descobrir o valor de X e Y. Então, gente, nesse caso, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que usar uma propriedade das proporções. E nós vamos usar aquela propriedade que diz assim, ó. Lembrando que nós temos aqui, ó, A, B, C e D, tá? Das proporções. Então, A mais B está para A, assim como C mais D está para C. Então, nós temos o A, que é 10, e o B, que é 20. Então, 10 mais 20 está para 10, assim como X mais Y, que é o nosso D e o nosso C, está para X, que nós pegamos aqui, ó, o 10. Então, eu pego quem? O X. Se eu pegar o 20, eu pego o Y, tá? Está para X. Então, 10 mais 20, 30. 30 está para 10, assim como 42, que é X mais Y, ó, que é a medida total, está para X. Cortando o zerinho, nós vamos ter aqui produto dos extremos igual ao produto dos meios. 3x é igual a 42. Logo, x é igual a 42 dividido por 3. X é igual a 42 por 3 dá 14. 14 centímetros. Como agora eu já sei quanto que mede o x, e sei que x mais y é igual a 42, então y vai ser igual a 42 menos o x, que é 14. Então, o nosso y vai ser quanto? 12 tira 4 é 8, 28 centímetros. Certo? E assim, a gente descobre o valor de x e de y, de forma bem prática. Viu que fácil? Acharam difícil, gente? Só tinha esse. Tava enganando vocês. Gente, essa matéria Teorema de Tales, ela é muito tranquila, tá? Então, se você praticar, fica mais fácil ainda. Então, a tarefa de vocês vai ficar a página 168 até a página 170. São 6 exercícios, 7 exercícios. E essa tarefa, gente, vocês vão me mandar até quinta-feira. Semana que vem, se vocês não me mandarem tarefa, eu vou mandar recado, hein? Vou mandar recado para os pais, porque tá complicado. Tem alguns aí que não estão enviando tarefa. Então, vocês sabem que quem acaba perdendo são vocês, né? Porque, infelizmente, esse é o recurso que nós temos e é dessa forma que a gente vai ter que trabalhar enquanto não tiver outra forma. Certo? Galera, desculpa pelo imprevisto ali da mesa, mas sabe como que é? Aula online e tecnologia tem as delas, né? Mas é isso, tá? As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falhem, são aquelas que nunca desistem. Então, nunca desistam de correr atrás dos seus sonhos, porque algumas vezes vocês falharem, certo? Beleza. Gente, boa semana, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula, tá? Tchau. Outra coisa, não deixem de assistir às aulas de correções, senão eu não vou mais postar. Eu vi que o 9º ano foi a única turma que nenhum aluno tinha visualizado a aula. Beijo, galera. Tchau.